Boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos reunidos aqui na Nisfran, em Sumaré, nesta tardinha, em que o Ministério do Turismo, através da Secretaria de Cultura, com patrocínio da Adere e Stoller, apresenta uma palestra A Importância da Arte Circense como Profissionalização e Sua Transformação ao Longo do Tempo, uma ação do projeto cultural Semeando Arte Circense. Essa palestra será conduzida pela professora Luciene Domeniconi e contará também com a participação da Thalita Belon, intérprete de Libras. Queremos agradecer mais uma vez a Adere Stoller por acreditar na cultura e apoiar ações e projetos culturais como este, bem como o apoio da Nisfran. Com a palavra, Luciene. Boa tarde a todos. Também quero agradecer pelo convite para estar aqui falando de uma coisa tão importante para mim, que é o circo. O circo está na minha vida há muito tempo. E vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Tá bom? Pode passar. Bom, eu sou Luciene Domeniconi. E além de ser Luciene Domeniconi, também sou a palhaça Flor. Tá? Minha trajetória começou lá atrás, quando eu fui fazer faculdade. Acabei o ensino médio, quis fazer faculdade de artes cênicas. Artes cênicas é teatro. Fiz essa faculdade. Teatro. Depois fui fazer pós-graduação e fui trabalhar com teatro, em grupos de teatro profissionais. Viajei, apresentei peça. E aí nessa caminhada, na faculdade, eu também já tive aulas de circo. Professor chamado Monteiro, e também com um grupo que se chamava Acrobáticos Fratelli. A gente tinha aula de acrobacia, malabarismo, andar na corda bamba, tudo isso. E aí no meu caminho, eu encontrei uma pessoa de circo, que é o Wilson Franco, e ele trabalhava dando oficinas de circo para crianças e jovens, numa outra ONG, lá em Campinas, não aqui em Sumaré. E com ele eu fui aprendendo e me encantando por esse trabalho, com aulas de circo, trabalhando com crianças e jovens. E fui acreditando no poder e na potência que o circo pode ter nas nossas vidas. Tá? Trabalhei nessa ONG chamada AMIC, em Campinas. Trabalhei também em Campinas no núcleo Antônio da Costa Santos. E depois vim aqui para a Nisfran. E hoje estou aqui nesse projeto Semeando Arte Circense. Nessa caminhada, pode passar, olha só, desde 1999 que eu estou trabalhando com essa coisa das oficinas de circo. Ali, gente, é uma foto de jornal. Uma vez com os nossos alunos, eu e o Wilson, apresentamos lá no centro de Campinas, na praça. E saiu a notícia no jornal. Então essa é a minha caminhada, uma longa caminhada. Mas eu contei isso mais para vocês me conhecerem um pouquinho mais, que alguns aqui até já me conhecem bastante do dia a dia, né? E aí, falando de circo, pode passar. Acho que pulou. Pulou? Não, desculpa, tá certo. Perdão. Alguém aqui conhece, sabe alguma coisa da história do circo? Não. Não? Não. Não? Mais ou menos? Você teve uma aula sobre a história do circo? O que ela contou que você lembra? Acontecia nesse lugar aí que vocês estão vendo. Gente, na verdade esse aqui é o Coliseu, que fica em Roma, na Itália. Mas antes mesmo desse teatro que vocês estão vendo aí, que parece um pouco um circo, que é redondo, antes disso já existia, gente. 4.000 anos atrás, já assim, tem notícias de que na China, no Egito, eles faziam acrobacias. Sabe aqueles guerreiros, que a gente também ouve falar, né? Os guerreiros orientais, eles tinham muita coisa acrobática também. Mas principalmente a gente ouve contar do circo um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece hoje, é aqui, onde ele comentou, no Coliseu. Na época do Império Romano, existiam esses grandes teatros. Existia um antes desse chamado
como é que ele chamava antes desse? Espera um pouquinho, vou lembrar. Circos Máximos. Cabia lá dentro 150 mil pessoas. Pensou que é isso? Lá dentro tinha luta, aquelas coisas com animais, né? Leões e shows, muitos shows. Esse Circos Máximos, que era enorme, pegou fogo e depois dele foi construído o Coliseu, tá? Então são as primeiras notícias. Depois que o Império Romano entra em decadência, aí fica aquelas ruínas que vocês estão vendo. O que fazem os artistas? Alguém imagina o que eles fazem olhando para essas imagens? Para onde eles foram? Não tinha mais espetáculo, show lá dentro do Coliseu. Os artistas vão para a rua, gente. Vão para as praças, vão para as feiras, nas praças públicas. Olha lá, ó, são pinturas. No meio, o povo assistindo, fazendo compra, e os artistas lá. Perna de pau, palquinho ali, vinham as carroças. Gente, dessa época que a gente fala que são os espetáculos mambembes. E essa palavrinha, mambembe, alguém já ouviu falar? Não. O que será mambembe, né? Mambembe é aquele que vai viajando de um lugar para o outro. Não existia um prédio, uma tenda de circo, como existe hoje. Então eles tinham lá sua carrocinha que abria de um lado, fazia um palco e ele ia de uma feira. Ah, hoje tem feira, domingo tem feira naquela praça, vai lá naquela praça. Quarta-feira é na outra, eles vão para outra. Por quê? O artista tinha que ir onde o público estava. Não existia mais um lugar só para ele se apresentar. Tá bom? Então essa é um pouco a trajetória. Depois das praças e feiras, um cavaleiro inglês, viu, Mateus? Chamado Philip Astley, em 1768, ele tem a ideia de criar um prédio de novo. Ali vocês estão vendo o primeiro picadeiro que surgiu, gente. Por que será que eles fizeram um picadeiro redondo? Você lembra disso? A professora falou sobre isso, não? Gente, é porque no círculo ali, o show dos animais, a força que faz ali centrífuga, que puxa para dentro, ajudava na hora de fazer as acrobacias em cima do cavalo. Então, ele era um cavaleiro militar que andava montado e ali ele começa a fazer shows nesse formato redondo em cima do cavalo, olha lá, uma pintura mostrando como era na época. Então aí essa ideia dá tão certo que começam a repetir em vários lugares. Philip Astley. E ali a gente vê retratado por pintores famosos. Aqui desse lado o picadeiro e ali as feiras e as praças, tá bom? À direita ali é um quadro de um pintor brasileiro, Portinari, mostrando os artistas mambembe. Eles vão andando pela rua e o público vai assistindo. Pessoal, mas e aqui? Vamos trazer para pertinho da gente, né? A gente falou da Inglaterra, de Roma. E aqui no Brasil? Como será que o circo surgiu? Vocês sabem que existiu o descobrimento do Brasil, certo? E daí começaram a vir os europeus para cá, não é? Porque antes só tinham os indígenas. Aí começam a vir os europeus. E no meio dos europeus vieram também os artistas, certo? E nessa época é aquilo que eu falei para vocês, dos artistas mambembes. Então chegavam essas trupes que eram pequenas famílias, geralmente feitas por uma família, onde todo mundo participava. A avó, o tio, o pai, a mãe, o filho, cada um tinha uma função ali no circo. E essa família ia viajando de um lugar para o outro e se apresentando. Gente, durante muito tempo, essa era a única diversão que existia. Não tinha outra. Imagina esse país aqui, né? Matas, florestas e essas trupes, esses grupos de artistas indo de um lugar para o outro, fazendo malabarismo, andando de perna de pau, tocando um instrumento, cantando, fazendo uma cena engraçada, uma palhaçada e divertindo as pessoas. Então eram as famílias circenses. Aqui também foi evoluindo, assim como o Philip Astley fez na Inglaterra, aqui também surgiu o circo com a lona e o espetáculo foi crescendo de tamanho. Então, aí as grandes companhias surgiram, né? Grandes famílias, aí eram várias famílias se apresentando no mesmo circo. E esse circo também ia viajando pelo país, circo tradicional. E como será que viviam essas famílias, essas pessoas, né? Imagina, uma criança da idade de vocês, um jovem,
que tinha que ficar viajando de uma cidade para outra, junto com a família para se apresentar. E para estudar, como será que essa criança fazia? Ia na escola um mês nessa cidade, o circo mudava de cidade, no outro mês já estava na outra escola da outra cidade. Pensou? Viajando? Isso existe até hoje. Famílias que viajam com o circo e esses jovens vão acompanhando, a família toda vai junto. Só que daí, depois de um tempo, essas famílias começaram a ficar um pouco preocupadas com a educação dos filhos. Como assim, né? Vai ficar viajando de um lugar para o outro, não aprende direito, vai só ser artista, só ser artistas, né? E aí começam a surgir uma coisa chamada escolas de circo. Antes não existia. Como que um artista aprendia a trabalhar no circo, se não tinha escola de circo? Alguém tem ideia? Não? Como que ele aprendia? Não existia escola de circo. Gente, aprendia do pai, da mãe, da tia, da família ali, no dia a dia. Já nascia subindo no trapézio e voando ali no céu da lona, no picadeiro, né? Aí depois não, se essas crianças precisam preocupar um pouco mais com a educação, então eles precisam ficar num lugar só. Aí surgem as escolas de circo. E eles começam a ficar, de repente, na casa de um parente para poder estudar. Mas e não vai aprender o ofício? Não vai aprender o trabalho? Tradição da família? Não. Aí começam a surgir as escolas de circo. Então o circo começa a mudar um pouco. Não é mais só o pai, a mãe e os filhos. Tem lá o patrão, que é o dono do circo, e ele começa a contratar os artistas. E ele começa a contratar esses artistas que estudavam nessas escolas de circo. Tá bom? Pode passar. Então, olha lá, das famílias circenses para as escolas de circo. Gente, a primeira escola de circo surgiu em São Paulo, chamada Academia Piolim. Depois, a mais famosa, mais importante, está no Rio de Janeiro, que é a Escola Nacional do Circo. Sobrevive com muita luta, porque a gente vive num país que não valoriza muito a cultura, certo? Tá lá, então, ameaçou fechar, mas os artistas permanecem na luta e ela tá lá. Então uma pessoa vai lá e faz um curso de 4 anos, sai um artista profissional. Os 2 primeiros anos pode experimentar, que nem a gente faz aqui nas nossas oficinas, várias coisas diferentes, e nos 2 últimos anos escolhe naquilo que vai se especializar. E aí pode trabalhar. Gente, o circo também muda, né? O circo lá atrás ele vem com animais, show de animais, lembra disso? Show de animais, que hoje em dia é totalmente proibido, não pode mais animais em circo, por questão de muito difícil cuidar bem do leão, do elefante, são animais que são naturais de um lugar muito amplo, muito grande, aí fica presinho lá no circo, né? Aí então é proibido animais. Aí o que o circo faz? Começa a entrar um pouco em decadência, as pessoas começam a parar de ir no circo, acham que não tem mais graça, aí o circo começa a trazer artistas famosos, personagens. Então acho que vocês já estão acostumados a ver por aí, né? Circo do Patati Patatá, Circo do Chaves, está lá no shopping em Campinas, né? Circo do, como é que chama aquele que? Transformers. Eu levei meus filhos uma vez, tem lá os Transformers. Usa muita projeção, muita coisa de mídia, muita luz, porque o circo tinha que atrair o público de novo, não tinha mais aquele circo de animais que trazia bastante plateia. Tá bom? Quem são os artistas que trabalham no circo? Vocês conhecem? Sabem quem são? Quem que pode se fazer no circo? Porque a ideia é a gente conversar um pouco também, eu já dei um apanhado aí da história, não sei se vocês conseguem desenhar assim na mente, imaginar, né? Lá atrás o circo vem vindo, coliseu, artista na rua, circo de cavalinhos, no picadeiro, e hoje em dia? Então esse circo muito ligado a personagens de televisão, famosos, mas e a gente? Se a gente aqui quiser trabalhar no circo, escolher como profissão o circo, o que será que a gente pode fazer? Tem muito artista diferente no circo, né? Vamos ver. O mais famoso é o palhaço, né? Fala circo, a primeira coisa que vem na cabeça não é palhaço? Então tá lá, esses palhaços são os mais famosos do nosso país, alguns dos mais famosos. Piolim,
como foi considerado o melhor palhaço do mundo. É um palhaço brasileiro, representou na Semana de Arte Moderna o perfeito artista nacional. Tá? E a Tim e Espirro já é uma dupla, e hoje em dia a gente chega ali nesse famoso que vocês devem conhecer, que é Patati Patatá. Continuando, quem mais que tem no circo? Malabarista. Né? Malabarista, jogar bolinha, equilibrar num rola-rola, equilibrar na bola. Alguns de vocês aqui experimentaram malabarismo bastante, né? Já podem pensar em trabalhar no circo. Que mais? Mágicos e ilusionistas, também são muito famosos, chamam muito a atenção. Que mais? Trapezistas, esses são os aéreos, né? Também enche os olhos, né? Voar, adrenalina, né? Essa coisa do circo do... quando a gente está assistindo, né? Nossa Senhora, para trapézio, será que ele vai cair? Ufa, né? Deu certo. Contorcionistas, equilibristas, ela está lá no alto na corda bamba. E ouviram falar do engolidor de espadas? Não, eu já. Já ouviu? Já? Que truque será esse, hein? A espada... Qual o nome? Você acha que a espada encolhe? Não é isso. Ela... Enrola? Como é que é? Enrola. Tipo enrola. Vai ter alguns que conseguem ver a espada de verdade. Ó, ele acha que a espada encolhe, ele enrola. Ela tá falando outra coisa, fala. A espada entra inteira, dependendo da posição que ele está, assim, da frente. É isso, gente, a espada entra inteirinha, mas ele tem que saber o lugar certo para colocar. Tem uma largura determinada e ela vai retinha ali num lugar onde ela não machuca nada. Já pensou que perigoso? E o fogo? Pirofagia ou pirofagistas. Cospem fogo, passa o fogo no corpo, engole o fogo. Como será esse truque? Alguém tem ideia? Hã? Outro dia me falaram aqui na aula. O que vocês falaram mesmo? Que não estão lembrados. Que era truque também, tipo enrolar a espada. Não, gente, a tochinha passa no corpo mesmo. Ele põe lá dentro da boca, quando fecha a boca que acaba o oxigênio lá dentro, o fogo apaga. E também para cuspir. São coisas bem perigosas. Gente, o circo lida com isso, né? Perigo, medo, superação, tudo isso está dentro do circo. Uma curiosidade, eles passam alguma coisa na pele para não pegar fogo, assim, sei lá, alguma coisa? Não. Ó, tá perguntando se quando tem alguma coisa que passa na pele para proteger. Não, gente. É a tochinha mesmo. A questão é que quando você encosta, entre a tocha e o seu corpo não tem oxigênio ali não queima. Por isso que tem que encostar mesmo. Tem que encostar com força e aí passar. Parece fácil eu falando, mas é uma técnica, tem que ser aprendida. Mas não passa nada na pele, não tem, encosta mesmo. Tá bom? Tem muitos cuidados, né, gente, com essa coisa de fogo. É uma coisa que vai mais pro lado dos adultos. E aí que eu falei pra vocês, os animais do circo, né? Olha lá, os domadores, uma coisa bem antiga, vem do circo lá de trás. Acho que desde a época do Coliseu, né? Quando aqueles homens entravam na arena para enfrentar os leões. Tá lá, ó. Isso chamava muita atenção no circo. Então, quando se proíbe o animal no circo, tem um período de decadência, depois o circo volta. Mas essa época aí, eles proibiram porque eles maltratavam muitos animais ou não? Então, olha, às vezes não é nem que maltrata, mas pensa um elefante vivendo no circo. Por mais que ele seja bem cuidado, é difícil, né? Porque ele foi feito para viver solto na natureza. Então, por exemplo, eles punham aquelas correntes no pé. Aquilo ali ia formando uma ferida que não cicatrizava nunca, porque punha aquela corrente com aquele ferro que prendia, não durante o show, mas depois, para o elefante ficar lá, né? Então, aquilo fazia uma ferida eterna que nunca curava. E para alimentar esses animais desse porte? Já pensou? Então, e às vezes o circo vinha para uma fase onde caía economicamente, o bicho sofria, né? Então, e essa foi uma lei que foi sendo feita, gente, cidade a cidade, estado a estado. Campinas é uma cidade que não pode chegar aqui e vir um circo com animais. Proibido. Tá?
Gente, a gente falou daqueles artistas, mas tem muitos, né? Olha ali o diabolô, o tecido, a parte mais acrobática, o equilibrismo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Na corda bamba, tá? Os palhaços. Tem muitas opções de trabalho no circo. Né? E aí vocês me perguntam assim, então, mas se a gente quiser trabalhar no circo? Ah, olha lá, mais uma vertente, os artistas de circo na rua. Vocês já viram artista na rua? Quem aqui uma vez estava no semáforo, parou no carro e viu lá alguém fazendo circo, malabarismo? A maioria já viu. É uma frente de trabalho, certo? Não deixa de ser. É trabalho? Ué, como não? É trabalho, a pessoa tem uma arte, tem um dom, talvez ela não tenha nesse momento um outro lugar onde ela possa trabalhar e ela vai ali e ganha o suor dela. Gente, no nosso país não é muito bem visto isso, né? As pessoas até olham meio torto, assim, mas, por exemplo, você vai na Europa e um artista de rua ganha bem, ganha muito bem. Porque quem para e assiste, coloca o dinheiro no chapéu, que fala, né? Passar o chapéu depois do espetáculo. É uma expressão que diz, a pessoa assiste e depois coloca o dinheiro. Então, lá na Europa, se uma pessoa para assistir um artista na rua, seja músico, de circo, o que for, ela depois deposita o dinheiro. Porque ela entende que aquilo ali é um trabalho e que tem um valor. Né? Aqui, pela nossa situação, pela nossa cultura, nossa maneira de pensar, muitas vezes a gente não dá esse valor para o artista de rua. Mas ele é um artista, vamos ver as fotos, olha lá. Quanta coisa bacana. Malabarismo de clave, malabarismo com fogo, tá? Aqui perna de pau e palhaço. Olha ali a bicicleta de uma roda só, monociclo, tá bom? Os palhaços, aqui, gente, já é diferente, ó. Aqui o artista na rua, aqui é um espetáculo, porque existe essa diferença também. Existem grupos que apresentam teatro e circo de rua, é próprio para a rua. Então chega numa praça, monta o cenário e se prepara e se apresenta. Aqui já é uma outra oportunidade de trabalho com o circo, pessoal. Por exemplo, um grupo que oferece artista circense para festa, para evento, para empresa, para propaganda, marketing. Então, o circo, o artista circense, ele não trabalha mais só no circo. Ele pode trabalhar em muitos lugares diferentes. E, inclusive, no teatro. O circo também migrou muito para o teatro. Tem peça de teatro com artistas circenses, com números circenses. E está tudo muito interligado. Dublê, perfeito, dublê também. Todo o treinamento acrobático e etc. Como dublê. Então tem muita oportunidade de trabalho. Vocês que estão mais crescidos, que já começam a pensar nisso, tá? Depois eu vou trazer aqui 2 depoimentos bacanas. Já! Olha só. Eu convidei 2 pessoas que eu conheço para gravar um pequeno vídeo para vocês, um depoimento de como que o circo está na vida deles. Não são artistas profissionais de circo, mas são pessoas que, de alguma maneira, o circo está na vida deles. Então aqui, ó, Circo Unesp. Unesp é uma faculdade, uma universidade. Essa daqui fica em Rio Claro. E esses estudantes universitários se juntaram e fizeram um grupo. E eles estão apresentando espetáculo e dando oficina e conseguiram uma verba para isso. Ou seja, eles estão ganhando. Então é uma maneira deles já começarem a tirar um sustento a partir do circo. Vamos pôr o Estevão? Oi, gente, tudo bem? Oi, Tia Luê, tudo bem? Meu nome é Estevão, eu tenho 19 anos e eu vim falar um pouquinho sobre como que eu entrei nesse ramo da arte, né, no geral. Eu vou começar falando da ginástica, porque foi o esporte, né, a prática corporal que eu tive mais contato. Eu comecei a ginástica com 4 anos, porque meu pai, ele, na verdade, um professor de judô, que eu fazia judô na escolinha, tinha, tipo, visto que eu tinha um talento, assim, pra
para práticas, né? Que eu tinha força, agilidade. Daí ele falou que eu tinha jeito, assim. Daí quase que eu fui pro judô, na verdade. Daí o amigo do meu pai, que é técnico de ginástica, também viu que eu tinha talento. Ele falou que eu desde criança subia nas árvores, tudo mais. E daí ele falou, não, traz ele pra cá pra ele fazer ginástica. Daí eu fui, fiz e fiquei até os meus 17, 18 anos na ginástica. Fiz durante uns 13 anos, porque eu tive 2 anos que eu me afastei porque o meu desempenho na escola não tava muito, assim, não é que tava muito ruim, mas eu senti que eu precisava dar uma prioridade nos estudos. Mas eu não iria conseguir ficar sem ter contato com a prática corporal, no geral, né? Daí eu fui no circo e no karatê. Mas eu vou falar do circo. Eu entrei no circo, fiquei durante 2 anos. E foi uma experiência muito boa, porque desenvolveu um lado artístico meu, né? Que, assim, tipo, é diferente você entrar numa competição, você demonstrar o seu desempenho numa competição e mostrar o seu desempenho numa apresentação de circo, né? É bem diferente. Daí eu comecei a treinar, fiz aéreo, né? Que é a faixa, a modalidade que eu fazia. E eu me apaixonei pela arte, pelo circo. Esqueci de avisar que eu também já fiz teatro, fiz 3 anos de teatro, isso daí quando criança, né? Isso me ajudou muito porque desenvolveu uma expressividade maior em mim. E atualmente eu tô fazendo faculdade de educação física. Entrei num grupo de extensão de circo e atualmente eu atuo na área artística, né? Eu vou em comunidades, faço oficinas, a gente já fez espetáculo, um espetáculo de rua mesmo, um circo raiz. Daqui uns dias a gente vai fazer mais apresentação e, meu, é muito legal, assim. O contato com a arte corporal é muito bom e é libertador, assim. Muito, muito bom. Bom, se eu pudesse, eu continuaria falando mais sobre isso porque, mano, é muito bom, mas é isso. Obrigado, Tia Loê, pela oportunidade e é isso. Beijo, gente. Pessoal, esse é o Estevão, um pouquinho só mais velho que vocês, tá? Contando a experiência dele. Então, ele está fazendo, como ele falou, a faculdade de educação física e, paralelo a isso, trabalhando com o circo, apresentando espetáculo, dando oficina. Tá bom? Agora eu convidei uma outra. É o Yuri Domeniconi. Na verdade, o Yuri, para vocês terem uma ideia, ele é biólogo. Ele fez faculdade de biologia. Mas o que será que o circo tem a ver para o biólogo? Vamos lá. Oi, meu nome é Yuri Domeniconi, eu sou biólogo formado pela Unesp de Bauru, mas também sou circense. Tudo começou quando a Luciene Pascoal Domeniconi foi na minha casa, eu tinha 16 anos de idade mais ou menos, ela me ensinou a fazer malabarismo com laranjas. Meu pai ficou bem feliz, porque eu derrubava muitas laranjas. E ele fazia eu comer todas elas depois, que ela ficava com assim, aquele azedinho, ela ficava bem amarga, assim, ficou bem... Enfim. Mas eu aprendi a fazer malabarismo. Foi importante, porque eu era... Acredito que minha avó falava assim, menino desastrado. Eu era uma pessoa bem desastrada e o malabarismo me ensinou a ter foco, né? A focar e, ao mesmo tempo, desfocar. Então, aquela visão
da bolinha que está aqui, está ali, ou uma visão mais ampla, 270, né, que a gente pode ter. Então, eternamente grato a Luciene por esses primeiros ensinamentos. Junto com esse ensinamento veio um nariz de palhaço que ela me deu. E quando eu passei na faculdade de biologia, eu acabei trabalhando como palhaço na faculdade. Não na faculdade, mas durante o período da faculdade, conheci o Júlio Hernandes, Coré Valente. O Júlio Hernandes e eu montamos uma trupe. Nós fizemos, além de apresentações em bares e restaurantes da cidade, como palhaço e acrobacia e pirofagia e... Nossa! Perna de pau, arame, tecido acrobático, trapézio que nós tínhamos. Nós fizemos também projetos culturais com Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes. Eram projetos educacionais para crianças da região de Bauru, em cidades menores, para terem acesso às artes e ciências. Foi incrível, foi um período incrível, porque além de estudar que nem um maluco durante a noite, meu período era noturno, eu ia trabalhar à noite, de madrugada, de manhã, dormia um pouquinho, acordava, estudava, e treinava. Foi muito importante esse período. E quando acabei a faculdade, mudei para Portugal. Fui, obviamente, cair no Chapitão, que é uma escola de dança e circo lá em Lisboa. Conheci as pessoas de lá, são incríveis. E o circo é isso, é estender a mão, né? Você saltar e acreditar que a rede está lá embaixo e vai te pegar. E você saltar no mundo e viver a experiência. Então, fui sem medo de não ter medo, de não ter trabalho, porque senão como biólogo poderia trabalhar como ciência em alguma atividade lá. Voltando ao Brasil, trabalhei como barman, adaptando as habilidades circenses, fazendo malabarismo com garrafa, em Santos, Guarujá. Então, assim, o circo sempre esteve presente na minha vida, em muitos momentos, né? Aí todo mundo me fala, mas biólogo e circo, bicho e circo. Existem momentos e momentos da história da humanidade, né? Em alguns momentos tiveram animais em circo. Eu nunca trabalhei com animais em circo, trabalhei com animais em recuperação, mas sim, animais treinados com propósitos de educação ambiental. Então eu consegui juntar duas paixões que eu tive, que eram apresentações didáticas e os animais treinados, numa época que ainda dava para fazer isso. Hoje não acho que aqui no Brasil não tenha ninguém que faça, ou que a legislação permita. Em alguns países fora do Brasil ainda permite-se isso. Os animais são treinados por reforço positivo, quando são treinados por reforço positivo, não tem nenhuma punição em cima do bicho ali, não tem passar fome, nem nada, mas é uma família que eles criam, né? Mas, da mesma forma que existe o bom e o mal, arquiteto, bom e mal, engenheiro, bom e mal, médico, bom e mal, biólogo, existe o bom e mal treinador, né? Então é difícil colocar isso no peso, né? Então, mas assim, legalmente não existe mais circo, não existe mais apresentação com animais aqui no Brasil, até onde eu sei, né? E como diz Darwin, a gente se adapta. E os circos se adaptaram, né? Hoje nós temos Soleil, temos outras companhias de circo gigantescas e os animais em cena são os seres humanos. E os seres humanos são incríveis. Quando a gente... Os seres humanos são incríveis. Nós podemos fazer coisas inacreditáveis. Questão de prática e treino. E isso é uma rotina que o circo traz para quem está dentro, né? Que é uma rotina de treino, foco, e atenção, e cuidado consigo e cuidado com o outro. E é isso. Acho que aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei, também trabalhei com circo. Conheci o pessoal do Circo Escola Picadeiro e do Circo Nos Ares, do Júnior Paixão, que hoje mora em Nova York. Abriu as portas para mim.
Eu só pude agradecer, só tenho agradecimentos eternos para a companhia. Fiz algumas apresentações com eles, pude substituir algumas aulas de circo, dei algumas aulas para eles, ajudava quando podia com os alunos, com o que eu conheço de técnica circense. E é isso, assim, acho que o circo abre portas, né? Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao circo. Seja bem-vindo, respeitável público. Luciene, eu esqueci meu nariz e eu não sei onde ele tá. Mas olha aqui, ó, eu ainda consigo fazer um palhaço se precisar. Beijo, fiquem bem. Pessoal, eu convidei essas duas pessoas para contar um pouquinho a história deles para vocês, tá bom? Não são, fiz questão de convidar pessoas que não são artistas profissionais, mas que de alguma maneira o circo esteve presente na vida deles e inclusive ajudou. Né? Ajudou no momento que precisava de um trabalho, enquanto faz uma faculdade, e preencheu também, não só financeiramente, mas você vê, eles contam da importância de trazer essa coisa corporal e ao mesmo tempo alguma coisa ligada à arte. São coisas que se somam, que se preenchem. Tá bom? Para terminar, aí é o Yuri, só para vocês verem, ele estava contando, ele no trapézio, ele fazendo parte de pirofagia. E para encerrar, vou contar só umas curiosidades, então. Vocês sabiam que 27 de março é o dia do circo no Brasil? Não. Porque foi escolhido este dia, porque é aniversário daquele palhaço que eu mostrei para vocês lá no começo, que é o Piolim, nosso palhaço mais famoso do Brasil. 10 de dezembro é o dia do palhaço e 31 de janeiro é o dia do mágico, tá bom? Só para fechar, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa a mais? Espero ter plantado aí para vocês essa ideia do circo como profissão. É uma profissão que às vezes traz preconceito? Eu já teve vezes de eu falar assim, o que você faz? Faço circo. Circo? E você não trabalha? Como assim não trabalha? Parece que fazer não é uma profissão, não é um trabalho. Tem um pouco de preconceito com o artista. Tem a preocupação, mas será que traz um retorno financeiro? A gente está escutando que traz alguns retornos sim. E também tem uma outra preocupação, que aí com a preocupação, às vezes, será que eu posso me machucar fazendo isso, né? E aí não poder trabalhar mais, inclusive. Então, muita preocupação com segurança, com equipamento de segurança, com a própria vida, o próprio corpo, que é o seu instrumento de trabalho, tá? Se ninguém quer perguntar mais nada, então, era isso que eu queria contar para vocês. Agradeço.